E meu irmão, eu fui fazer um culto na casa de uma irmã minha que ela tinha pedido, e meu irmão chega lá de moto, que o povo lá gosta de moto sem capacete. Que eu nunca vi irmão orando para os maranhenses botar capacete. Aí ele disse assim, Hélio, eu queria que tu fizesse um culto na minha casa, porque na minha casa a Adelina já tem 3 anos que ela sofre, eu não durmo de noite, ela sentindo dor, e tem que ir para o hospital. Aquela correria de marido cuidando da esposa, e graças a Deus ele estava cuidando muito bem dela, a parte ele estava fazendo. Mas ele disse, eu queria que você fosse em casa. Hoje ainda, eu digo, rapaz, eu não vou não. Eu falei para ele. Ele levou um susto. Aí ele disse, você me dá pelo menos uns 3 dias. Eu pedi, irmão, naquele momento, me deu um dia para me orar, para ver o que estava acontecendo. Irmão, no mundo espiritual, que quando eu cheguei, eu vi uma sucuri enrolada no corpo dela. Uma sucuri, aquele bicho com a cobra mesmo, enrolado no corpo dela, e eu tive aquela visão. E eu perguntei, Espírito de Deus, o que significa isso? E ela disse assim, é isso aqui que está causando a dor no corpo dela. Aí eu, tá bom. Liguei para o meu irmão, posso fazer o culto na sua casa? Ele disse, as portas estão abertas. Aí juntei alguns irmãos, eu fiz igual Jesus fez, não deixei todo mundo entrar dentro do quarto. Eu digo, deixa eu sozinha, ela estava em casa, eu digo, vocês não vão entrar no quarto. Aí a minha irmã disse assim, mas eu quero entrar, a gente quer ver. Eu digo, não, eu queria levar só minha sobrinha, que é cristã, para dentro do quarto. Aí minha irmã disse assim, todo mundo aqui somos irmãos, não tem ninguém diferente, nós queremos entrar. Tá bom, beleza, eu quis poupar eles. Quando eu entrei dentro do quarto, irmão, eu dei uma ordem para o espírito de enfermidade sair do corpo dela. Irmão, a mulher deitada, ela levantava o corpo inteiro dessa altura da cama e para cima lá. E eu dei uma ordem para ele sair. Já tem mais de ano que ela não sente mais uma dor. Você entendeu? Então, tem coisas que você precisa ter o discernimento de espírito. Aí muitas vezes a gente se precipita, já quer colocar a mão, logo colocar a mão, irmão. Imposição de mãos é bíblica, tá? Você pode pôr as mãos, não tem problema. Mas muitas vezes você tem que ter, tem coisas que é preciso ter um discernimento de espírito para que você venha ter algum resultado futuramente. Foi o que aconteceu com ela. Então esse espírito de enfermidade saiu dela. Então, mas qual é a vontade de Deus que a gente vive os cristãos? Eu sei que eu ganhei ela para Jesus, ganhei o irmão, as minhas irmãs correram com medo, todo mundo ficou apavorado. Eu disse que era para vocês saírem, mas a gente não achava que eu falei. Então, é bom que houve um temor no meio deles, entendeu? Aceitaram Jesus. E se eu vou na casa do meu irmão, do Edmilson, na casa da Conceição, na casa da Marilene, na casa do Pedro, na casa eu vou falar tudo, um bocado de irmão. Quando a gente vai lá, eles querem oração. Porque dessa confiança para a família. E aí a gente vai praticando cura. A minha irmã tinha uma dor nas costas tão forte, a Conceição, e eu coloquei as mãos sobre ela nesse dia do culto lá, até hoje ela não sente mais essa dor. Mas por que eu estou falando isso? Porque é da vontade de Deus que nós andamos curados. Abre lá em 3 João. Terceira João, capítulo 2. Olha só o que Deus está falando aqui, ó. Amado. Está falando para nós, irmãos, filhos de Deus, os cristãos. Deus está te chamando de amado. Diz assim, ó, amado, oro na expectativa de que tenhas boa, o quê? Saúde. Boa saúde. Aí você diz assim, rapaz, mas é a vontade de Deus? É da vontade de Deus. Aí você vai dizer, mas as pessoas adoecem. Aí esse lado assim, eu não vou entrar em detalhes não, irmão. É bom a gente dar uma analisada da vida, do que você anda fazendo também. Que às vezes nós provocamos doença para o nosso corpo, com imprudência daquilo que a gente está fazendo. Então ele diz assim, ó, amado, oro na expectativa de que tenha boa saúde, que seja bem sucedido em todo em que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Amém. Aí você imagina, tanto ser próspero em saúde, como também em finanças também. Amém. Como Deus é muito bom, irmão. Ele tem cuidado de nós. Amém. Então são coisas que a gente tem orado a Deus, tem falado, saúde divina. Nesses dias agora,
Tem aqui na igreja que houve uma circunstância na vida da Radassa. E eu tenho levado ela já, hoje ela já foi no médico, já 2 médicos. A coluna dela fez uma curva. Eu só não sei o nome. Esse nome. Fez uma curva. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Ela não nasceu com aquilo ali. E eu estou orando a Deus, na hora certa, vou pôr as mãos sobre ela e estou declarando cura. Aí você vai no médico, o médico disse assim, rapaz, tem que fazer cirurgia. Aí um diz, faz cirurgia, faz aquilo ali. Irmão, vai fazer cirurgia, mas eu vou seguir, pode até fazer cirurgia, mas eu vou ser guiado pelo Espírito. Entendeu? Eu não vou chegar e vou pegar por o sentimento, pelo emocional. A avó dela está desesperada com a situação dela. Eu não, estou mantendo a minha. Quando ela estava no ventre da mãe, eu declarava. Todos os órgãos eu falava, saúde divina. Eu falava de tudo, irmão. Eu falava até o coração, o rim, coluna, eu falava tudo. Eu sempre declarei na vida dela e da Radassa. Inclusive, isso tem até no livro do irmão Reida, de você a mulher está grávida e você declara cura divina no bebê, no ventre da mãe. Falando mesmo os órgãos, os rins, falando o nome, porque se eu for falar os nomes maranhenses aqui, vocês não vão entender. Entendeu? Aos uns rins vocês entenderam. Você vai falando e declarando cada nome, né? Eita, aleluias, como Deus é bom, irmão. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus, para você ver que Hebreus 13:8. Livro de Hebreus, aleluia, 13:8. Olha aqui, Jesus Cristo é o mesmo, repita comigo, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você entendeu? Satanás, ele é mestre em arrumar nome de doença. Ele arruma vários nomes. Mas qual o nome que está acima? De Jesus. E o mesmo Jesus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, irmão, Deus, ele não mudou. Cura do mesmo jeito. Da mesma forma que Jesus Cristo curou as pessoas, expulsou o espírito de enfermidade, curou várias pessoas. Ele está curando hoje do mesmo jeito. Agora. Ele não muda. Ele não mudou. Então, eu meditando aqui nesse versículo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu orando a Deus lá em casa, e o mundo espiritual se abriu, eu vi as costas da Radassa, a coluna dela fazendo assim, ó, voltando para o lugar. Amém. E vai acontecer. Vai acontecer. Aleluias. Como Deus é bom. Vamos para o Salmo 103. Salmo 103. Aleluias. Aqui o salmista está falando assim, ele diz assim, ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Isso quer dizer que Deus tem benefícios para nós, irmão. O 3, ele diz assim, é Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas, repita comigo, todas, as tuas enfermidades. Tem alguma que Deus não pode curar? Não tem. Todas. E dizer vai e tem que sair. Seja curado e tem que ser curado. Irmão, nós vamos ver o poder de Deus em manifestação aqui nessa igreja. Amém. A unção.
Ela vai despedaçar julgos de câncer, de pessoas que estão, se for para crescer órgão, vai crescer aqui nesse lugar, irmão. Eu estava orando e o mundo espiritual se abriu, eu vi a igreja do Guará, os ministros ministrando, as pessoas daqui mesmo, e as curas acontecendo aqui. Curas instantâneas acontecendo, coisas grandes acontecendo nesse lugar aqui. E uma coisa que achei mais interessante ainda, que eu ouvia, eu não vi. Alguém falava assim: levanta e anda em nome de Jesus. Aqui. E eu falei: Senhor, é a igreja do Guará. Ele disse: é. Vai acontecer, irmão, milagres. Milagres aqui nesse lugar que não vai ser só Brasília que vai ficar sabendo, não, é Brasil. Curas instantâneas, pessoas. Nós temos a palavra. Palavra a gente coloca e tem que botar ela para fora. Milagres. No culto de crianças, crianças sendo curadas. A unção, ela vai pegar aqui e vai invadir esse lugar todo. Ela vai entrar pelo culto de crianças, pessoas não vai sair do culto aqui porque passou mal no culto, não, vai sair daqui curado. Porque tem coisas, irmão, que nós precisamos bater o pé e dizer não. Crianças sendo curadas. É o que vai acontecer aqui na igreja do Guará. O Rogério, quando estava ministrando domingo, quando ele levantava a mão, ele fazia com a mão, irmão, era como se fosse um fogo. O fogo vinha para um lado, o fogo vinha para o outro. Eu não sei se alguém viu mais, mas eu estava vendo isso aqui. E eu fechava os olhos e digo: pai, será que é só eu? Abra os olhos mais de alguém, porque senão vão dizer que a gente é doido. E o fogo, assim, quanto mais ele fazia, parece que saía o fogo assim, irmão. Chegou, escutava, disse: só falta sentir o cheiro de fumaça agora. Mas por quê, irmão? A unção de cura estava presente no domingo aqui nesse lugar. Ela estava presente. É igual o ministério de Jesus, aonde Jesus. Vamos abrir lá em. A gente não terminou de ler o Salmo ainda. Terminar ele, diz assim. Salmo 4, aqui o versículo 4, ele diz assim: ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Você imagina, irmão, você com forte nos 5 anos depois, 10 anos depois, 20 anos, 30 anos, você forte? Que é a vontade de Deus. Amém. Homens e mulheres fortes. Porque o mundo, o Guará mesmo precisa de nós. Amém. O Guará precisa de nós para quê? Para curar os enfermos. Pessoas enfermas que estão aqui dentro do Guará, pessoas que representam, vão procurar pessoas da igreja do Verbo da Vida para orar por curas. Amém. Pessoas. Aleluias. Aleluias. Vamos lá para Isaías 53, a profecia que Isaías fez para a igreja. Aí você diz assim: irmão, nós já sabemos desse versículo. Eu digo uma coisa para você, irmão, a palavra ela não muda. Já pensou se Deus mudasse cada versículo, a gente fosse ler uma coisa diferente? Não. O bom é que Deus não muda. Amém.
53, versículo 4, diz assim, ó, e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. As nossas doenças. E ele diz assim, ó, contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. O 5 diz, mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Fomos curados. Irmão, e o bom é que essa mesma profecia, para você ver uma distância de 600 a 700 anos antes de Cristo, Jesus falou em Mateus 8. 8,14, vamos ler aqui, do 8,14 em diante. Que Jesus salva, cura e liberta. O 14 diz assim, ó, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida, levantou-se e a passou o quê? A servir. Irmão, uma cura instantânea. Jesus não perguntou que febre que ela estava, se ela estava com Covid, se ela estava com isso, com aquilo. Não perguntou não, irmão. Ele simplesmente pegou pela mão. E a febre o deixou e ela passou a servir. Aí nós estamos em cultos aqui, irmão, cultos com a unção de cura poderosa. Pessoas com dores, sentindo dores, de repente é curada instantaneamente e passar a servir. Isso é gratidão, irmão. O 15 diz, então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Vamos ler para o 16. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Amém. Ficou alguém de fora? Não ficou ninguém. Aleluia, ninguém de fora, Jesus curou a todos. E o bom, irmão, que a gente vai ler é que esse mesmo poder, ele deu para a igreja. Para dar a continuidade do que Jesus fez. E quem são as pessoas? Somos nós. Somos nós, é eu e você. Irmão, lá em casa eu tenho 2 filhas, vocês sabem disso. Você sabe que menino é menino, né? Todo mundo sabe disso. E a Radassa lá na cozinha, na mesa, e a Pietra no quarto, mas eu nunca vi uma pessoa ter um ouvido tão bom igual aquela. A Radassa disse, a minha coluna torta, ela disse, ei, ali eu gosto, ali tem autoridade. Ei, você é aquilo que você fala. Se você falar que a sua coluna está torta, ela vai ficar torta. Você entendeu, Radassa? Aí eu dentro do quarto, receba. Até receba. Rapidinho ela, ainda bem que, graças a Deus, que ela é bem humilde. Ela disse, realmente eu falei errado. Entendeu? Então são coisas que, irmão, dentro de casa lá, falou coisa errada, ela tem alguém para corrigir. Entendeu? Então, aí esse bispo pegou, hein? O 17 diz assim, assim se cumpriu o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou o quê? As nossas doenças. Para você ver, está tudo nossas doenças, enfermidades. Quer dizer que não fica nada de fora. Nada. Deus é tão bom, irmão, que Ele quer que o corpo anda em saúde divina. Aí, muitas vezes, assim, o crente, assim, rapaz, mas
ainda não recebi minha cura e reclama. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem declarado a palavra? Porque irmão rei, o irmão estava acamado, ele declarou a palavra várias vezes. Até no dia que o Espírito de Deus falou com ele. Rapaz, quem está com saúde 10 horas da manhã não fica deitado, não. Você já pensou? Será se o homem declarou? Aí foi ele disse, mas ele tinha tempo. Irmão, você também tem tempo. Todo nós tem tempo. A gente não é a pessoa que não fica sem tempo, não. Todos nós temos tempo de tirar um tempo e declarar o que a palavra de Deus diz. Falar a palavra. E declarar, eu sou curado. Eu botei uma meta em casa para a Radassa todo dia declarar 20 minutos a cura dela. Eu digo, vá orar 20 minutos e ora em voz alta para você escutar aquilo que você está falando. Até cair no espírito. E por quê? Porque muitas vezes nós temos a palavra, irmão, a palavra de Deus na mente. A mente está lotada, mas eu vou dizer uma coisa para você, está no espírito? Caiu no espírito? Tem que descer, irmão, a palavra. A palavra, quando ela cai, ela vem e sai pela boca, irmão, ela sai com poder. Porque saber versículo bíblico, irmão, eu te garanto que Satanás sabe muito mais do que nós. Mas o que a gente tem, a ferramenta, é bom a gente usar. Amém? Aleluia. Vamos lá para 1 Pedro 2,24. Palavras nós temos bastante. 1 Pedro 2,24. Aleluias. Como Deus é bom. 2,24. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. E por intermédio das suas feridas, fostes curados ou sarados. Você vê, a própria palavra de Deus, ela se justifica por si própria. Ela mesma fala dela mesma. Só que nós precisamos colocar no coração e sair pela boca. Da mesma forma que você confessou a sua salvação, você precisa também confessar a sua cura. Falar a sua cura. Eu sou curado. Bota as mãos na sua própria cabeça. Vamos lá para Mateus 8. Mateus hoje está bom. Mateus 8, 1. Isso aqui é Jesus, irmã. Quando ele desceu do monte, as grandes multidões o seguiram. Para você ver que grandes multidões seguiam Jesus. Você sabia se Deus levantar uma pessoa que cura as pessoas, seja qualquer tipo de enfermidade, você sabia que ele atrai multidões? Multidões atrai. Rapaz, ali aquele homem ali cura. Aí o povo fica ouvindo falar, vamos lá. E o povo vai, irmão. Aí ele diz assim, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelho e clamou, Senhor. Irmão, está vendo esse aqui? Ele clamou, Senhor. Ninguém chama Senhor, assim, não serve pelo Espírito. Esse leproso, com certeza, ele ouviu falar que Jesus, ele curava. Aí diz assim, Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero. Teve alguma vez dentro da Bíblia que Jesus ele negou cura para alguém? Não tem. Ele não negou para ninguém. Ele simplesmente disse assim, ó, ele disse assim, eu quero. Porque ele quer. É da vontade dele. A gente leu lá em 3 João lá, que é da vontade de Deus, que entendemos saúde. Aqui nós estamos lendo aqui que é da vontade de Deus, ele fala, Jesus falando, eu quero te curar. Eu quero que você ande em saúde divina.
Agora nós precisamos alinhar o nosso coração com a palavra. E se o nosso coração está alinhado com outras coisas, irmão, fica difícil receber. Mas nesse momento aqui, aí Jesus ele falou, ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Para você ver, o mesmo instante. E essa ousadia, Deus já nos deu. Você chegar numa pessoa e dizer, seja curado. E a pessoa ser curada. E o bom mesmo, irmão, que o muito falar, é que às vezes a gente quer falar em línguas. A gente quer pôr a mão, racabalabaxeira, irmão, é o nome de Jesus. O nome, é só dar ordem. No nome de Jesus. Seja curado e é curado. Não precisa fazer aquele alvoroço, não. Eu falei, rapaz, eu digo isso que eu estou falando de mim mesmo, tá, irmão? Já fiz umas bagunças aí para curar alguém. Eita, irmão, graças a Deus que a gente vai crescendo. Fique de pé. Irmão, a hora passou bem rápida. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom, irmão. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, doce Espírito. Aleluias. Oxa, brabababaçudeis. E cambrababaçudeis. Gribamaçudeis. Teve alguém que entrou aqui hoje sentindo dor? Pode vir aqui. Aleluia. Tem mais alguém?